jardim zoológico. Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa. Tadã! Tadã! Já cá estamos! Isto agora foi muito estranho. Ouvintes da Prova Oral, tivemos quase a não ter emissão hoje. E era uma pena. O Vítor Valenciano tinha tanto para dizer. De repente não íamos falar sobre música, sobre palavras que ele criou. Sobre muita coisa. E sobre a nova câmara de Joana Gama. Ela está muito contente e prova que tem possibilidades financeiras para apostar tecnologicamente. Deixa-me explicar, Alvin. Tu que és o meu patronato, mais ou menos, deixa-me explicar. Eu não sou teu patronato. Sim, mas mais ou menos. Eu comprei a câmara antes de saber quanto é que tinha de pagar de IVA e de segurança social, portanto, isto não significa que eu tenho possibilidades financeiras, significa que eu me enganei relativamente às minhas possibilidades financeiras. Mas olha, com esta nova câmara parece a Margarida Vela Nova, por isso parabéns. Essa era a mais velha do Super Pai? Não então era não nada. sei. Não, Tenho de ver. Só quem é Margarida Vela Nova. Vítor Valenciano, alheio a este início, a Margarida Vela Nova. Bem, ele vem aqui a este programa falar sobre um livro que agora é editado que se chama Não Dá Para Ficar Parado. Há pouco quando disse que criavas novas palavras, esta ideia da música afro-portuguesa, quem é que inventou isto da afro-portuguesa? Eu gosto, soa bem. Pronto, eu acho que não há nenhuma terminologia assim muito que seja consensual sobre quando se tenta denominar uma série de agentes, de músicos que praticam estas músicas, não é? Passa, expressão. Há muita gente que lhe chama música lusófona, que é um termo que eu não aprecio. E dá uma forma... A própria palavra lusófona não é assim uma palavra com... Não sei explicar. Não tem ritmo. É um bocado paternalista, não sei, é um bocadinho não sei, qualquer coisa aqui de Portugal a tentar, de alguma forma, manter uma certa espécie de supremacia, vem do luso, enfim. E o afro-português, apesar de tudo, agrada mais, mas também não é consensual, evidentemente, porque muitos dos músicos dos grupos de que eu falo no meu livro são pura e simplesmente portugueses. Depois podemos questionar se aquilo que eles fazem é música ou não portuguesa, se é música afro-portuguesa, se é música lusófona, se é música africana, se é música europeia, se é música global, se é música local, enfim. As hipóteses são infinitas e, na verdade, acho que não há nenhum termo consensual. Aliás, eu na brincadeira, durante os anos que acompanhava os buracos São Sistema por aí fora, nós estávamos a brincar, mas afinal como é que é? Vocês são da Buraca, são da Lapa, são de Campo de Ourique, vocês fazem música africana, música angolana, música portuguesa, e depois eles inventaram nós fazemos música lisboeta, o que é na verdade uma saída, enfim, é uma saída, mas na verdade a tensão continua lá, porque na verdade a música lisboeta é assim uma coisa consensual, mas um consensual que deixa muito a desejar, eu acho. É curioso que no dia de lançamento deste livro, onde tu reuniste no Lux algumas figuras proeminentes, o António Pinto Ribeiro, o DJ Marfox, também o Dino de Santiago, tiveste algumas participações especiais como o Seguro Fichado. Bom, ali foram discutidos já alguns temas muito curiosos, eu achei, muito pertinentes, alguns deles. Quando falaste dos Buracos São Sistema, a banda que tu acompanhaste bem, tu disseste que há uma frase que eu fixei, tu disseste que as pessoas gostaram dos Buracos São Sistema, mas que não amaram. Que os admiraram, mas que não os amaram. Exato, é isso mesmo, que os admiraram, mas não amaram. Porquê? Porquê que o dizes? Eu acho porque, na verdade, os Buracos é um caso muito paradigmático, mas enfim, outros poderíamos aqui enunciar de todas essas tensões que eles transportam, não só na música, mas no facto de ser uma formação onde há um angolano, um outro que se diz luso-angolano, um outro que se diz português, um outro que se diz africano, ou seja, até na própria forma como eles se apresentam, há uma série de indefinições, se tu quiseres, que depois na forma como nós olhamos para a música também
E eu, quando digo que foram um grupo admirado, um bocado também a maneira como a Cesária Évora também foi, pela maior parte dos portugueses. Ou seja, foi preciso a Cesária Évora vingar lá fora, ir para Paris e a partir daí ser exportada para o mundo, para depois sim ser legitimada em Portugal. E com os Buraca, de alguma forma, no caso do grande público também aconteceu isso. Foi preciso os Buraca irem lá para fora, terem ganhado alguma visibilidade lá fora, para finalmente nós aqui os olharmos de uma outra maneira. E mesmo assim eu continuo a achar, passados estes anos todos, já depois de eles terem supostamente terminado, apesar de eu achar que qualquer deles vão ir voltar, continuo a achar que a história deles é uma história que ainda não foi totalmente bem contada. Porque se pensarmos que os Buraca São Sistema foram talvez o grupo, com exceção dos nomes ligados mais à área do fado, como os Madre Deus, a Namora, a Marisa, foram o grupo da área da música pop que mais sucesso teve fora de portas. Mais do que os Municipal, mais do que o Tiger Man, ou seja, estamos a falar do grupo de música feita em Portugal que mais sucesso teve lá fora, que foi nomeado pelo New York Times, pelo The Guardian, pelos órgãos de comunicação que toda a gente conhece, teve mais abrangência, que tocou em sítios muito credíveis, o Fabric em Londres, o Greenwich Village em Nova York, o Coachella, o Festival Coachella, enfim, tocou nos maiores festivais da Europa. Claro que não estamos a falar, eu não estou a dizer que os Buraca São Sistema foram a nossa Madonna, não é esse nível, não é nesse campeonato que eu estou a incluir. Mas eu acho que no caso de Portugal, eles foram o maior fenómeno da música pop alguma vez exportada para fora de portas. Isso é incrível, e acho que há poucas pessoas em Portugal que têm essa noção exata do que eu estou a dizer. É nesse sentido que eu digo que, sim, nós admirámos, eles tiveram sucesso em Portugal, mas eu não sei se os sentimos... Proporcionalmente não foi justo. Da forma que nós admiramos e amamos a música da Ana Moura, de quem eu sou amiga, que eu gosto imenso também, ou da Marisa, ou dos Madre de Deus, ou até do David Fonseca, ou dos The Gift. Acho que a nossa relação, apesar de tudo com os Buraca, ainda remete para uma série de conflitualidades e tensões. Não percebemos muito bem se aquilo é um grupo de DJs, se é uma banda rock, não percebemos se aquilo é música africana, se é música portuguesa, enfim. Todas essas tensões que eles próprios, no fundo, eles também têm dificuldades em definir-se. É o que está a serem precursores, não é? Quando se é o primeiro em qualquer coisa, está-se a abrir caminho. Eu lembro-me que aqui nesta sala, precisamente onde eu estou neste momento, eu tive aqui o Calaf e o João, o Branco, antes dos Buraca existirem, e eles vinham com um disco que era o One Week Project. Eu lembro-me disso. Que era o projeto que eles tiveram antes dos Buraca, o Calaf e o Branco. E eles vinham apresentar o álbum novo do One Week Project. Eles estavam todos contentes porque de repente aquilo era um álbum onde eles tocavam com músicos, com guitarras, com baixo, era assim um álbum à séria. E de repente, eu gostei do disco, pronto, tinha a participação do Sam da Kid, havia bons temas, mas apesar de eu achava que aquilo era um disco de continuidade em relação àquilo que eles já tinham feito. E de repente, no final, mostraram-me uns temas que ainda não tinham o nome de Buraca, mas que era o embrião, eram assim umas coisas que eles tinham andado a comprar ali na Praça de Espanha, na feira que havia na Praça de Espanha, e tinham cantado ali com os ritmos assim próximos do Kuduro, e havia ali umas tentativas de fazer um novo som, e eu ouvi aquilo e fiquei, isto é inacreditável, isto é incrível, vocês, esqueçam lá os amigos pródigos, eles ficaram extremamente baralhados ainda hoje em dia, americanos com esta história. E achas que foi esse teu contributo que fez com que depois eles apostassem tanto no Buraca? Seria muito pretencioso eu dizer isso. Mas sim, eu acho lá um que, chipinho. Sim, mas eu acho que ao mesmo tempo que fui um observador, também fui um participante nessa história, posso dizê-lo sem nenhuma pretensão. Vítor, há uma coisa que tem, e não tem a ver com o tema, mas tem a ver com a música e a forma como tu ouves. Percebi, justamente vendo as tuas entrevistas, que desde muito novo tu começaste a ouvir música, mas mais do que ouvir música, tu começaste a questionar sobre o que é que aquela música era, quem é que a fazia, porquê é que a fazia. Isto é, o teu lado sociólogo, desde muito cedo foi ativado. Eu acho que mais do que o meu lado sociólogo é o lado do ser humano, se querer conectar com os outros, no fundo é um bocadinho por aí, ou seja... E a música tem isso, não é? A música a esse nível é uma das expressões da arte, mas... Eu acho que apesar de tudo,
talvez tenha um bocado diluído na última década. Acho que a música se tornou um bocadinho... Esta coisa de estarmos sempre a ouvir música em todo o lado, nos espaços públicos e nos espaços privados, tornou um bocadinho a nossa relação com a música um bocadinho diferenciada. Eu acho que às vezes, apesar de eu achar que ainda há pessoas que têm uma relação apaixonada, claro que sim, e é quase da música ser uma espécie de personificar um estilo de vida para as pessoas. Mas eu, quando era adolescente, evidentemente que a música era um meio, e ainda por cima eu era tímido como a caraças. Portanto, a música para mim era um meio de me conectar com os outros. E nesse sentido, sim. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi hip-hop, aquilo era uma música profundamente diferente de tudo o resto que alguma vez tinha ouvido na minha vida. Os pioneiros de hip-hop, o Grandmaster Flash e por aí fora. E sim, a música sempre teve essa coisa que é, ainda hoje quando eu sou um disco que aquilo me soa familiar, mas ao mesmo tempo estranho, vou tentar perceber quem são aquelas pessoas, de contexto é que elas vêm, o que é que elas querem dizer. E o hip-hop tinha isto, por exemplo. Eu fui logo a ver que aquilo era do Bronx, que bairro é que era aquele, o que aquelas pessoas queriam transmitir. Portanto, a música para mim sempre teve isso. E depois, evidentemente, que há essa coisa que é perceberes que há outras pessoas à tua volta que se relacionam com aquela música e com as quais tu acabas por também relacionar através da música. Pronto, já agora tu acabas de dizer que eras tímido para caraças quando eras miúdo. A verdade é que tu ainda és tímido. Eu sinto isso. A minha pergunta é... Claro. A minha pergunta... Os tímidos são sempre os piores, pá. Olha lá, a minha pergunta é, tu danças ou não? Danço, adoro dançar, é das coisas... Caso fazem-me essa pergunta, mas quem me conhece bem e quem é próximo de mim sabe que eu adoro dançar. Pá, e acho que é das coisas mais incríveis que pode haver mesmo. Uma das coisas que eu sinto mais falta, há bocado da Joana em off estávamos a falar sobre isso, e vou-te confessar, este lado quase da sensualidade, do erotismo que a dança também transporta, sinto imensa falta disso, desse contacto com o outro, que não tem que ser dançar necessariamente em jeito de tarraxinha, em jeito de kizomba agarrado a outra, mas não sei, acho que há ali a sedução, não é? Sim, um jogo perfumativo. Mesmo que desinteressado, sim. E eu gosto imenso disso, eu adoro isso. Aliás, falando de música afro-portuguesa, não sei como é que é de designar, mas pegando na terminologia que usaste no livro, afro-portuguesa, não é? Sim. Uma amiga minha foi a São Tomé e Príncipe e tentou dançar um pouco de kizomba com colegas brancas que lá tinha, e a malta de lá dizia só, isso passa boi por aí, ou seja, que havia um espaço muito grande, mesmo nós tentando dançar a cena, entre ambas as dançarinas, portanto aquilo é mesmo muito, tem de ser... É muito próximo, é quase dentro um do outro, estou a brincar, mas é mesmo super sexual e sensual, é lindíssimo. Sim. Pá, uma das experiências mais incríveis que eu tive foi uma vez na cidade do Cabo, na África do Sul, em conjunto com o Arthur, que é um dos organizadores hoje em dia do Boom Festival, e com o Miguel da Red Bull Music Academy. Fomos a uma discoteca local na cidade do Cabo, onde eram só negros e essencialmente mulheres a dançar um estilo musical muito próximo do Kuduro e da Kizomba, que era o Cauito da África do Sul, que era e que ainda é. Pá, isto foi há uns 10 anos e foi uma experiência incrível, porque evidentemente nós éramos os únicos brancos no espaço e evidentemente que havia ali um jogo quase jocoso com esse facto, um jogo de, ao mesmo tempo de sedução e de sátira. Claro, de falta de skills, não é? E foi uma experiência inacreditável, como é que de repente fomos... como é que fomos completamente absorvidos por essa sensualidade que tu estás a dizer, por esse calor humano e por esse jogo evidentemente também erótico, evidentemente. Isso é incrível, eu gosto imenso disso, adoro isso. Olha, já agora deixa-me lançar aqui o repto a todos os ouvintes. O nosso convidado de hoje é o Vítor Balenciano, é jornalista, é crítico musical e tem um livro maravilhoso que se chama Não Dá Para Ficar Parado, música afro-portuguesa, onde o subtítulo é Celebração, Conflito e Esperança. Ele já irá explicar porque é que isto vem na capa. Para já, o que queremos saber de vocês é justamente isso. O que é que ouvem da música afro-portuguesa? É esse o nosso desafio. E o que é que é para vocês a música? Quais foram, assim, as vossas primeiras bandas que ouviram, que se tornaram bandas ou artistas de culto? Digam-nos o que é para vocês a música. 96038-6272 é a nossa linha do WhatsApp. Pra trabalhar, ela
Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp? 96038 6272 96038 6272. Olha, e vamos rapidamente justamente perceber que pessoas é que, entretanto, nos enviaram uma mensagem. Uma delas é a Ana Alves, que nos deixa aqui esta. Olá para o Oral. Não sei se o 11 ainda é permitido por lei desejar-se um bom ano. Ainda é? Ele começou da pior maneira possível. Instalei logo um espelho no dia 1 e daí foi sempre a derrapar. Até hoje, dia 11 do ano, as coisas continuaram sempre a piorar. Portanto, espero que melhorem de agora em diante, para mim e para toda a gente. E um obrigado sentido por estarem aí desse lado e por me irem animando as tardes ou as noites, se preferirem. Bom programa. Olha, ainda bem, porque dá-me a impressão que esta ouvinte está desanimada, não é? Não Está sentiste, super Joana? desanimada. Mas qual é a cena do espelho? Quando se instala um espelho, é o quê? 7 anos de azar? Penso que é de mau sexo. Então pronto. Faz as coisas sozinha, nossa ouvinte. Sim. Não é por aí. Há aí Mas coisas espera, tão há outros ouvintes, possivelmente que estarão, não sei, mais animados com a vida. Um deles é este que se segue. É este ouvinte que é o Eduardo. Boa tarde, Prova Oral, ao Alvin e à Joana. E gostaria muito de saber se o Vítor me podia indicar quais são os seus tascos favoritos no país e também em Lisboa, porque todos adoramos gastronomia e, fugindo um pouco ao tema da música, adorava saber realmente onde é que se pode comer bem e barato. Vitor, eu parece-me que esta mensagem é uma provocação, mas eu acho que deves aceitá-la. Não sei se não será um dos meus amigos do Facebook. Eu às vezes tenho um falo de restaurantes bons e baratos. Ok. Não sei, possivelmente poderá ser. Opa, eu como quase todos os dias em restaurantes. Sou um péssimo cozinheiro e, portanto, como imenso em restaurantes. E aqui na minha zona, eu vivo em Santa Catarina, em Lisboa. Pá, vou a imensos restaurantes que correspondem a esse perfil. São bons, baratos, familiares. Pá, e alguns estão a passar por uma fase terrível com esta história da pandemia. Nomeadamente Então, o Sinal Verde, que é na calçada do Combro. Pá, são os senhores de chaves, impecáveis. Sempre que há Sinal jogos verde. de futebol, só que sempre que há jogos de futebol vou lá, como o meu calzinho verde e a seguir os rojões à minhota, e é fantástico. Mas eu posso dar imensas sugestões, não só em Lisboa como fora de Lisboa, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é sair de Lisboa e ir, não necessariamente com um foco, mas muitas vezes ir à descoberta. E este posicionamento dos restaurantes que não são muito sofisticados, que já não tem nada a ver com esta última fase da gastronomia, dos cozinheiros estrela. Eu gosto imenso disso, de ir a uma aldeia ou de ir a uma vila, ao pé do mar, por exemplo, e de repente descobrir um restaurante simpático, barato e familiar, e que a comida é feita com dignidade, de alguma forma. Eu adoro isso. Sei lá, há um restaurante ali ao pé de Colares, que é a adega de Colares, precisamente. E eu vou lá quase não todos os fins de semana não, mas de fim de semana sim, fim de semana não, aos sábados e aos domingos comer, por exemplo. Há um restaurante que o Miguel Esteves Cardoso vai justamente em Colares todos os dias. Mas isso ele vive em Colares, por isso ele conhece, ele bate toda aquela zona muito melhor do que eu, com certeza. Sim. No Magoite e por aí fora, toda aquela zona costeira tem restaurantes fantásticos. Vitor, mais depressa andaste quilómetros para ver um concerto ou para ir a um restaurante? As duas coisas. Na verdade, sabes que eu nos anos 90, eu não era tanto os concertos, mas era as raves. Eu era um adepto da música de dança, techno e house. Eu percorri o país com essas festas e descobri nesses restaurantes, exatamente. Por exemplo, há um restaurante que é o Carrossel, quem diz isto, ali numa terriola ao pé da Figueira da Foz, que é do outro lado da ponte, não me recordo o nome da terriola. O Carrossel tem uns pratos de peixe completamente singulares, ali com umas misturas ali da região,
e nunca mais, eu sempre que passo ali por aquela zona, que vou para Coimbra ou para Figueira, vou sempre lá ao Carrossel, porque de repente é que eu transformei-me fã desse restaurante. Carrossel não é perto da Figueira da Foz? Foi é isso o que eu estou a Vitor dizer. disse. Eu já fui ao Carrossel. Então é Maravilhoso, onde? É facto. que há e os barcos? O que é que há ali ao lado? Está bem. Eu não me recordo do nome É do outro lado da localidade. ponte, pronto. É do outro lado da ponte. Fica assim, agora Eu cheguei. procurem na net. Eu Pronto. cheguei a esse restaurante porque fui uma rave da XL, a ver o Carl Cox em 95, para aí, e de repente sou um fã do restaurante Carrossel. Olha, o que é que aconteceu às raves? As raves agora já não existem. Foi um fenómeno ali muito anos 80, 90. Foi 90, essencialmente. Sabes que, curiosamente, por causa da história da pandemia, em alguns países, nomeadamente no Reino Unido, houve um vislumbre que elas podiam voltar Mas porquê? com esta coisa de ser legalmente proibir as pessoas juntarem-se. De repente houve alguns epifenómenos de pessoas a juntarem-se através da música e deu-se esse nome, o regresso das raves. Mas acho que a coisa As raves. não ateou, digamos assim. Olha, vamos voltar ao tema de hoje. Ouvintes da Provaral, recordo-vos, estamos a falar da música É na Gala, afro-portuguesa. entretanto, o restaurante, Vítor e Fernando Alvim. Estão aqui O os quê? nossos ouvintes a dizer que o restaurante do Carrossel é na Gala, ou em Gala. Na Gala, ok. Pronto, Ok. fica já a menção completa. Olha, já agora, duas mensagens, deixa-me, antes de fazer mais duas perguntas aqui ao Vítor, deixa-me aqui colocar mais duas mensagens que nos chegaram dos nossos ouvintes. Uma delas, possivelmente, do nosso ouvinte mais novo de sempre, que é o João Luís, tem 5 anos. De repente este programa passou a ser também um programa infantil. João Luís envia-nos uma mensagem. O nosso Cuidado da amigo. minha filhota. Olá, Fernando Almentos e Adriana 3. A música para mim tem que ser punk ou rock. Um beijinho. Tchau. Uau. Vocês ouviram? O João Sim, Luís a mas dizer, o que a música para mim tem que ser punk ou rock. Foi o que ele Mas a disse. minha filha é igual, a minha filha tem uma lista de heavy metal no Spotify. E a tua filha, Vítor? Epá, é Dino Santiago, só ouve Dino Santiago. Ela conheceu isso o é Dino aí fixe. há uns tempos e o Dino, inclusive, autografou-lhe um disco, o último álbum, então ela só quer ouvir aquilo. Aliás, foi com ela que eu fiz grandes raves aqui nesta sala onde estou neste momento, durante o confinamento. Nós dois a dançarmos. Essa Eu tua até, pelo sala menos, é a pensei tua com- sala de ela tem música, 5 não? anos. Hã? Desculpa, Essa tua não sala onde estás é a tua sala onde ouves música. Sim, exatamente. É a Man Cave. Por trás de mim, neste momento, é onde a coisa funciona. Ok, estou a ver. Não, aquelas pessoas, sei lá, olha, estou aqui a lembrar-me dos meus primos. Os meus primos, na casa deles, têm uma sala que é só para ouvir música. Só. Eles vão para lá, fecham-se e estão a ouvir música. Só isso. Isso é lindo. Não é Já há incrível? pouco disso, não é? Já há Diz para pouco, um mas há muitas sítio- pessoas que ainda têm. Sim, claro. Eu, pai, há um ano atrás em Londres, não, há um ano não, há mais, há um ano e meio, talvez. Tive uma experiência engraçada que foi uma sessão de audição de música coletiva num espaço que é o Instituto de Contemporary Art, ou qualquer coisa assim pretenciosa desse género. E era uma sessão de audição de música na escuridão. E depois, no final, havia uma conversa sobre essa experiência. Foi muito engraçado. E Bom, que género de adiante. música é que era, Vítor? Passou por diversos géneros. A piada é um bocadinho essa, porque aquilo era supostamente. Passou desde música clássica, Stockhausen, olha, punk, como a nossa ouvinte estava a nomear. Portanto, foi música eletrónica. Portanto, havia pessoas multifacetadas e experiências muito diferentes na escuta dessa música. Isso é muito Foi interessante. engraçado. Isso parece uma ideia que tu terias cá para Portugal, Alvin. Ouvir música no escuro. Estou aqui a pensar. Jogar Outro ao dia- quarto escuro com música. Olha o quarto escuro, era bom. Outro dia o Marco ligou-me, na verdade mandou-me uma mensagem a dizer assim, olha lá, tu podias fazer era isto, a propósito daquela história que o Carlos do Carmo contou do elétrico. Conhece essa história? É uma história linda. Se não conhecem, ouvintes da Prova Oral, ou mesmo tu, Vítor, se não conheces esta história do Carlos do Carmo, deves ouvi-la, porque é uma noite doida, onde o Carlos do Carmo e uma série de amigos, o Júlio César e outros, se juntam a ele, alugam um elétrico à 1 da manhã e vão pela cidade, parando em todos os sítios e convidando as pessoas para irem no elétrico. É assim uma coisa fantasiosa.
E o Marco estava a dizer, epá, tu é que podias fazer isso, alugar um elétrico, pá, e fazias a mesma coisa, e o elétrico parava e sei lá, e os músicos que iam no elétrico iam tocavam, não sei o quê. Esta história é maravilhosa, Acho que sabes? se faz também no estrangeiro, mas é mais metro, haver de vez em quando um metro de festa que para em algumas paragens, com DJs, com não sei o quê, acho que aconteceu já em Londres, e também é um conceito muito engraçado, não para agora, não é? Pois agora Mas não pode ser nada, não é? daqui a 10 Por anos. acaso, Vitor, sabes que eu tive uma história com o Carlos do Carmo também. Epá, isto é Também? horrível, agora está-me a lembrar, também nesta sala. Teve aí o Carlos do Carmo? Isto é muito pretencioso, eu estar a contar a história da minha sala do Carlos do Carmo. Não, mas eu vou ser rápido. Isto foi basicamente o jantar feito pela minha ex-companheira, que vivia na altura comigo nesta casa. Sim. Ela estava ligada, enfim, a várias embaixadas, e era um projeto Luz ao Oriente, em que ela convidou o embaixador do Irão na altura em Lisboa e convidou o Carlos do Carmo, mais a sua esposa, para vir jantar à nossa casa, para eles se conhecerem, enfim. O projeto era muito interessante, bom, não interessa. Sei que o embaixador era um grande apreciador de vinho, daqueles assim à séria, e trouxe uma série de garrafas. Só que, pá, no final do jantar percebeu-se que já não havia, e que o vinho que o embaixador tinha trazido já, pá, esquece. E o Carlos do Carmo, na cozinha, tanto só nós, vira para mim e diz, pá, nós temos que dizer, como é que agora se enrasca? E eu não tinha vinho tinto decente em casa. E eu ouvi para mim, pá, não há nenhuma loja de indiana aí aberta para isto era para aí umas 10h30, qualquer coisa do género. E então fui com o Carlos do Carmo, ali ao meu amigo paquistanês, comprar vinho tinto para terminar o jantar. Pá, mas para o embaixador mal tocou no vinho, percebeu que aquilo não era de maneira nenhuma um vinho, enfim, lá ao nível dele. Mas pode depois aquilo acabou em risota. Mas é este lado engraçado. Era um vinho de mesa. Uma periquita para aí, um vinho normal. Mas foi esta coisa engraçada dele se disponibilizar ir comigo ao paquistanês comprar vinho para embaixo do Irão. Bom, adiante. Desculpa. Olha, deixa-me só colocar aqui mais duas mensagens que é evidente. Começamos a falar de gastronomia e depois de música, os ouvintes ficam loucos. O Guilherme já tem aqui uma mensagem também. Sim, convidado. Cumprimentos as doiras. Estavam aqui a falar de bracação de sistema. Epá, eu estudei em Espanha, na universidade, e eu lembro que foi lá para quando aquilo saiu, em 2005, 2006, que pronto, conheci aqui, fiquei a conhecer a banda aqui em Feiras, epá, quando levei aquilo para a Espanha, aquela gente ficou toda maluca com buracação de sistema, era a loucura, mesmo naquela fase estava a ter lá mais sucesso do que aqui, mas na altura foi a bomba, espetacular. Ainda a propósito de bracação de sistema, já agora este ouvinte recordou isso, tu disseste que na altura perguntavam muitas vezes aos buracação sistema de onde é que eles eram. E os buracos lá iam dizendo que um era de Portugal, que outro era de Angola, que outro era... E a verdade é que depois os jornais colocavam sempre que eles eram angolanos. E tu dizias que colocavam porque era mais exótico, é isso? Porque lhes parecia mais exótico. Há o desejo do exótico, não é? Isso acontecia quando eles davam entrevistas a órgãos de comunicação europeus ou americanos, e aconteceu isso muito recorrentemente. Eles identificavam-se como pronto, ou seja, havia um bocadinho esta ideia no discurso deles que era a música deles fazia sentido em Lisboa, porque era uma confluência de influências, sei lá, desde a música kuduro, mas depois também havia as influências londrinas, havia as influências também brasileiras do baile funk, mas aquilo fazia sentido em Lisboa, diziam eles. Portanto, era como se eles estivessem a dizer que a música no fundo era a tal música lisboeta, mas depois, sei lá, havia sempre essa remetência para Angola, porque era o kuduro, era evidentemente a raiz vinha de Angola, e a maior parte dos órgãos de comunicação queriam que aquilo fosse angolano à força, digamos assim. Mas deixa-me só dizer que os Buraca foram o primeiro projeto português também a ser número 1 em Espanha. Eles foram, não em 2005, mas passado para uns 7 ou 8 anos, foram número 1, precisamente na altura de Natal, com o Eque, salvo erro. Nem Ana Malhoa foi primeiro? Não, nem pensar. Nada disso. Portanto, até os Buraca têm essa coisa de, nós passamos musicalmente o tempo de costas voltadas para os espanhóis e vice-versa, e eles foram um dos poucos casos em que isso não aconteceu.
Fantástico. Já agora, curiosamente, eu estava a ver o Dino a falar e o Mar Fox, rimo bastante com o Mar Fox também, ele a contar as histórias do tio, que também era DJ. A da altura, já não sei quem é que diz, mas eu lembro-me disso, foi o Dino, eu acho que ele disse isso, o Dino Santiago, ele disse que o Kuduro, no início, não era... Como direi, não era bem entendido. Havia a malta do hip-hop e depois havia a malta do Kuduro e não era bem a mesma coisa. A malta do hip-hop é que estava lá, é que era trendy, a malta do Kuduro não era. O Kuduro deu a volta. Há uma frase que eu acho que é chave, que é: o Kuduro soube posicionar-se. Foi isso. O Kuduro soube posicionar-se. Palavras do Dino, ok. Não, eu acho que o que o Dino queria dizer é que no início... até no início, por exemplo, dos Buraca, não era nada líquido que as pessoas que ouviam, por exemplo, os Dawiz ou o Bossa e Si, fossem aderir àquela música. E eu acho que isso tem a ver com uma coisa muito, muito óbvia, que é, quando se é adolescente, essencialmente, há uma tentativa de se descolar, de se diferenciar da música que os pais ouvem. E, na verdade, o Kuduro, especialmente nessa fase, remetia ainda para as raízes africanas. Claro que era uma música já de bricolagem, de síntese, de mistura, em que misturava fragmentos de techno, de house com elementos africanizados, mas não era a cultura global do hip-hop. É nesse sentido que acho que o Kuduro queria referenciar. E, portanto, não era nada líquido que o Kuduro fosse ser aceito, como eu acho que não foi na fase inicial, nos primeiros anos, pelas pessoas que ouviam hip-hop. Hoje em dia, felizmente, e, por exemplo, o ano passado foi lançado um álbum do Tristani, que é um miúdo de 25 anos, 24, que para mim o álbum, a par do Dino, talvez um dos melhores álbuns de música feita em Portugal o ano passado, em precisamente que é um disco onde essas misturadas entre hip-hop, entre funaná, hip-hop, kuduro, kizomba, já são feitas sem esses preconceitos, de alguma forma. Já é tudo fluido de uma forma natural. Acho isso super saudável e, portanto, esses estigmas que havia há 15 anos atrás perderam-se, ainda bem. Olha, vamos ao WhatsApp de novo ouvir aqui os nossos ouvintes que estão muito animados. Filipe Carvalho, deixa aqui uma mensagem. Boa noite a todos. Um abraço aí ao Vítor Valenciano. O Vítor é um daqueles casos em que eu detestava o que ele escrevia no fim dos anos 90, início de 2000, quando ele escrevia exatamente sobre raves e sobre a cultura techno, e é daquelas pessoas que eu faço por pesquisar e procurar e acompanhar no Facebook, ou então nos diretos do Instagram dele, com o David Pinheiro, exatamente por gostar imenso do que ele escreve, o que ele diz, e basicamente o que ele pensa sobre a música agora no século XXI, em passados 25 anos da nossa, digamos, adolescência. Bem, para mandar um abraço, eu ainda não comprei o livro do Vítor, mas também na realidade não é o tipo de música que atualmente me puxa, ok? Um abraço a todos. Agora fiquei com vontade por saber qual é o tipo de música que agora lhe puxa, porque a verdade é que esta música afro-portuguesa, há que dizê-lo, Vítor, nunca passou por uma fase tão boa quanto a atual, ou é exagerado? Não, acho que nos últimos anos, sim, evidentemente que há um novo olhar sobre uma série desses agentes, evidentemente também o sucesso do Dino, a forma como muitos miúdos da geração dos 20 estão a cantar crioulo, por exemplo. Enfim, há nitidamente uma nova geração que abraça estes sons e que evidentemente que traz novas experiências para o espaço público, novas linguagens, novas misturas. Pronto, há uma coisa que nós estamos aqui a falar muito no aspecto saudável de tudo isto, e evidentemente eu acho isto super saudável, estimulante e de uma riqueza incomensurável, mas também há tensões, há conflitos, há feridas que ainda não foram saradas e que estas músicas também transportam. E isto também é saudável de alguma forma, até do ponto de vista político, a forma como todos estes agentes criativos trazem precisamente o que falávamos há bocado, mostram novos territórios,
que não é necessariamente a Lisboa do centro, traz as periferias para o centro. Enfim, há uma série de experiências que são de repente veiculadas e que nos questionam e que nos interpelam, e acho isso muito saudável, e concordo contigo, evidentemente, que nos últimos anos a coisa tem-se disseminando e há cada vez mais consciência que estes agentes existem e fazem música com qualidade. Música portuguesa, na minha visão, muito mais do que a afro-portuguesa. Para mim é música portuguesa, na verdade. Eu só não pus que era música portuguesa porque eu acho que ainda há esta coisa que temos que identificar e criar laços com as pessoas que nos ouvem, mas para mim é a música portuguesa do século XXI, é esta, uma das músicas portuguesas mais estimulantes, sem dúvida. Deixa-me só dizer que Vítor Valenciano escreve sobretudo sobre música, é por isso que ele é conhecido, mas não só, há outras temáticas. Por exemplo, ontem, Vítor, tu escreveste sobre esta paranoia coletiva dos aquecedores e de toda a gente ter percebido que, no fundo, tem uma casa mais fria do que seria expectável. É o teu caso? Também gostavas de ter uma casa com aquecimento central como a Joana Gama? A Joana já está a contar a sua experiência de estar no bem bom do quentinho. É bom, mas tem que se purgar. Atenção a quem tem aquecimento central, purguem o aquecimento central. Como assim? Porque acumula ar ao pé do gás, dentro do gás e da água que circula dentro do aquecedor, e isso faz com que haja bolhas e o calor não esteja tão homogéneo. Pronto, acabei de falar para uma fatia de 5%, se calhar, dos nossos ouvintes, mas pronto, olha, fica dada. Eu acho que aquilo que eu escrevi ontem tem a ver com diversas coisas, mas que remete para o que tu acabaste de dizer, claro. Por um lado, eu acho que há uma cultura quase de tolerância com o frio em Portugal, que é uma coisa que vem de tempos ancestrais, que é esta coisa do quanto mais frio, exato, nós ficamos mais rijos, esta coisa. A sério, eu lembro que era miúdo e quando começava a dizer que tinha frio, o pessoal, este cara está a fazer uma birra, e deve ser esta coisa de um gelo, eu lembro de estar na parada do autocarro, um gelo, um frio desgraçado, e toda a gente, isto é psicológico, isso já passa. Mas há sempre esta coisa que é, e depois custa-nos assumir que o frio em Portugal é uma realidade. Mas está sempre esta coisa de, isto já, para a semana já vai estar sol outra vez, não te preocupes. Portanto, esta cultura de tolerância para com o frio. E depois, por outro lado, a eletricidade é extremamente cara, é difícil aquecer a casa em Portugal porque a eletricidade é cara, os ordenados são baixos, e portanto há todo aqui um leque de elementos que se fundem e que fazem com que eu acho que a maior parte das pessoas realmente passe mal no inverno em Portugal. E depois há esta coisa que eu tenho amigos meus, e vocês também provavelmente têm, que vêm de países do norte da Europa, e de repente chegam a Portugal e dizem, eu vim agora da Alemanha ou da Dinamarca, que estão 10 graus abaixo de zero, tenho mais frio em Portugal, nos espaços interiores, o que é inacreditável, evidentemente. Tu vais a um restaurante, estão muito melhor preparadas nesses países, todos têm aquecimento central. Então, claro, como é evidente. Pronto. Mas tu vais a um restaurante e tens de estar quase de Shiloh, senão uns violas, pá. A tua frase, há uma frase muito boa que tu acabas de dizer, que é: o frio em Portugal é uma realidade. É muito bom. Devia haver um prós e contras sobre isto, não é? O frio em Portugal é uma realidade, e pessoas a dizer, não é real, não é? Sim, é real. Vocês estão a par agora da última temática relativamente à Covid e à não utilização dos aquecedores em muitas escolas, nas escolas primárias e infantis. Não é? Com este frio, basicamente as escolas têm que ter as janelas abertas e as portas abertas. Ou seja, têm que ventilar e não podem aquecer as crianças. Depois querem um ambiente também que propicie uma boa aprendizagem, quer dizer, e às vezes nem sequer estão baseados em investigações corretas, é muito achismo. E há mesmo crianças a passarem muito frio. Já havia, agora ainda mais. Sim, claro. E as próprias planadas, em Portugal há poucas planadas, a não ser aquelas assim com mais cogumelos. Sim, com cogumelos, com aquecimento, vais a Paris e estão 5 graus abaixo de zero e estás na esplanada e é ótimo. Mas aqui em Portugal esquece. Não vale a pena, nós estamos ao pé da praia, para a semana já vai estar sol. O clima em Portugal é fantástico, é sempre o discurso, não é? Pronto. Vítor, o que é que tu achas que vai acontecer depois da pandemia acabar? Ou pelo menos de crescer, que ainda não é o caso, estamos muito longe disso, não é? Aliás, estamos prestes a entrar em novo confinamento. O que é que achas que o mundo se vai alterar a sua mentalidade? Eu acho que isso já está a acontecer, na verdade. Eu recordo, o ano passado entrevistei um tipo americano chamado Timothy Morton, que é um dos
um dos tipos mais importantes quando se fala de discursos das questões ambientais ligadas à pandemia, se a pandemia decorre ou não das transformações ambientais e por aí fora. E há uma frase em que eu às tantas me diz que me faz nesse sentido, enfim, que é um clichê, mas que me faz sentido, que é esta ideia que mais do que pensarmos em eliminar os vírus, porque eu falo no plural, não é só o Covid, é possivelmente todas as mutações do Covid e outros que virão a seguir ao Covid, há que pensar em coabitar com o vírus. Isso faz imenso sentido, neste sentido em que durante imensas décadas passámos a dividir a nossa relação homem-natureza, seres humanos-natureza, mas os seres humanos são natureza também. Esquecemos muito disto. E os vírus também são natureza. E, portanto, eu sou pela esta ideia que a grande revolução será quando nós percebermos que o grande acontecimento não é competir com o outro, não é tentar destruir o outro. E o outro, neste caso, também é o vírus, mas é aprender formas de coabitar com ele. Coexistir, não é? Coexistir, precisamente. Mas na prática, como é que isso se faria agora, por exemplo? É a imunidade geral, é isso? Então, mas no fundo, é isso que estamos a tentar. É o que vai acontecer também. Não, sim. Quer dizer, no fundo há aqui um conflito que é entre diversas áreas, que é evidentemente a saúde pública, a economia, a saúde mental também. Ao vivo, qualquer dia tu põe-te a pau, tu vai ao psicólogo, se não sais de casa, como é evidente. Não, claro, tem que sair. Porque é que achas que o confinamento só deu discussões entre namorados e não sei o quê? As pessoas passam-se um bocado, como é evidente. A saúde mental, evidentemente, também é uma questão. Ou seja, há diferentes áreas que conflituam durante a pandemia. Evidentemente, se de repente estivermos confinados o tempo todo, claro que o vírus será delimitado. Mas, evidentemente, que isso é impossível, por razões económicas, por razões de saúde mental, e, portanto, há aqui várias questões que colidem. E, evidentemente, que a grande questão é como é que se há de encontrar um equilíbrio em todas estas dimensões. E é difícil, estamos a ver que é muito difícil. Agora vimos no Natal, não é? Será que um dia a Covid vai ser como o sarampo, como todas as outras doenças que aprendemos a conviver e tudo o resto? Tipo doença crónica. Há quem diga também que se pode tornar. Evidentemente que a vacina vai ajudar-nos a enfrentar a Covid. Eu acho que não vai eliminar nesse sentido. Mas evidentemente vai ser um elemento precioso nessa relação de confronto, se tu quiseres. Agora, eu acho que há uma série de coisas, inclusive isto que estamos aqui a fazer, não é? Que possivelmente vai demorar anos a transformar, e muitas delas vieram para ficar, eu acho, sinceramente. Achas que vai desenvolver o nosso espírito coletivo? Dito isto, eu sou um otimista, acho que isto vai ser bom de alguma forma, não tenho uma visão sombria desta realidade, acho que há possibilidade, também não sou um romântico incurável que acha que, como houve há um ano atrás que as pessoas diziam, pronto, agora vamos ser todos amigos solidários uns com os outros e ecologicamente vai mudar tudo, salvamos a Terra. Mas acho que há uma aprendizagem a ser retirada daqui, acho que há coisas que podemos retirar daqui e podemos construir de uma outra forma, é a minha experiência. Muito bem, vamos ao telefone de novo falar com os nossos ouvintes. O nosso convidado de hoje é o Vítor Valenciano, acaba de editar este livro que se chama Não Dá Para Ficar Parado, Música Afro-Portuguesa, Celebração, Conflito e Esperança. Se há pouco explicaste que o conflito tem muito a ver com a parte histórica, não é? Que está obviamente ligada a muitas músicas que são produzidas. A esperança é de que esse conflito se resolva em definitivo, é isso, Vítor? Não, eu acho que evidentemente não tenho a pretensão de dizer que a música resolve seja o que for. Eu acho que a música pode contribuir para, e acho que já está a pode contribuir. Pode ser terapêutico, não é? Olha, por exemplo, terapêutico, tem piada a falar dessa dimensão, porque, por exemplo, durante o confinamento, ele falou-se também disso. Eu acho que, evidentemente, ouvir música, gostar de música, ter uma relação intensa com a música, não paga a renda no final do mês, mas ajuda-nos a sentir-nos vivos. E isso é do caraças também, é fundamental, evidentemente. E quando falo da música, falo das práticas artísticas todas, não falo apenas da música. Já me perdi, mas para responder à tua questão, eu acho que sim, acho que a música tem um papel ali. Para mim, a música, de alguma forma, tem quase um papel de
projetar o futuro que aí vem e ao mesmo tempo ser um espelho também. Tem estas duas dimensões. E nesse sentido, acho que sim, o título do livro também remete para isso, remete para a ideia dessa dimensão do ritmo, da sensualidade do ritmo, ter essa possibilidade de congregar pessoas muito diferentes, com ideias diferentes, com posicionamentos muito dispares, e cada vez mais se fala sobre as conflitualidades do mundo de hoje, dos extremismos e não sei o quê. Mas, por outro lado, também o não dá para ficar parado tem a ver com assumir posições e não ter medo do conflito, de apontar o dedo ao racismo, à segregação, à luta de classes, às lutas feministas. Para mim está tudo ligado. E a música também está super ligada a todos estes temas. E nunca como agora isso teve tão em voga? E nunca como agora foi já tão... parece o Jorge Jesus a falar, pá, tu. Não, eu não disse que estava na moda. Não, tão em voga não foi tão discutido, não é? Abertamente. Eu acho que isso é ótimo. Sim, é chegar mais a nós os brancos, não é? Sim, na verdade, e acho que isso não é por acaso, e precisamente tem a ver com essa maior visibilidade. No caso do racismo, acho que tem a ver com isso, acho que tem a ver com de repente há um lugar de voz que foi ocupado precisamente por estes novos atores, e esse lugar de voz não é apenas de novos políticos, de Joacines, no caso de Portugal, por exemplo, mas tem precisamente com estes novos atores também da música, evidentemente, que de repente trazem todas essas novas experiências para o espaço público, e isso cria reatividade em quem nunca se pensou, nunca teve consciência do seu privilégio, de alguma forma. Eu próprio, eu venho das antropologias, das sociologias, portanto habituado a pensar e a refletir sobre estes temas, mas eu acho que são coisas muito complexas, na verdade, e daí eu, de alguma forma, a um lado, meu solidário com o Jorge Jesus, quando ele disse aquilo, porque eu consigo perceber, ou seja, eu renego completamente o que aquilo no fundo quer dizer, mas consigo perceber, consigo compreender de onde aquilo vem. Mas, evidentemente, o Jorge Jesus nunca se questionou sobre o seu privilégio ao lado de uma pessoa que vive no bairro da Jamaica, onde vêm muitos, curiosamente, dos atores do meu livro, é verdade, alguns são oriundos do bairro da Jamaica, nomeadamente 2 ou 3 nomes da editora Príncipe, e por aí fora. Portanto, é por aí que eu digo que esta música é importante, porque precisamente também tem uma carga política que não é trazida necessariamente pela palavra à moda do Mário Branco ou do Bob Dylan. É outra coisa, mas também é política. E tu falas da editora Príncipe que desempenha aqui um papel fundamental, não é? No lançamento de algumas das músicas e dos artistas que fazem parte desta música afro-portuguesa. Estamos a 3 minutos do final deste programa. Deixem-me só ver que mensagens é que temos no nosso WhatsApp. Temos uma do Diogo Borges. Boa noite. Comecei desde que me lembro de ouvir música a sério na adolescência com o rock. Acho que é a base para muitas pessoas. Hoje o que mais ouço é hip hop, mas ouço muitos géneros, gosto de descobrir novos artistas, gosto de ser surpreendido. E é isso. E aconselho também ao Vítor a ouvir um artista muito interessante de Viana, João Gigante, com o projeto FOLE, PHOLE. É muito interessante mesmo. Bom programa. Olha, tivemos aqui esta mensagem, mas temos outras. Os ouvintes enviaram muitas mensagens. Vamos ouvir um Nicolás. Olá, pessoal da Prova Oral. Boa noite. Daqui fala Nicolas Assunção. Sou brasileiro e posso-vos dizer que sempre tive uma conexão muito grande com a música e principalmente com a dança. Estou em Portugal há alguns anos. Hoje tenho 27 anos e posso-vos dizer que a música afro-portuguesa foi aquilo que me permitiu conectar-me, sem dúvida, ainda mais à dança e conhecer o meu eu superior, sem dúvida. E sempre que posso, sempre tenho um tempinho, treino alguns passos e, claro, a música afro-portuguesa é algo sensacional. Um grande abraço. Nicolás a deixar aqui a mensagem, mas temos mais. Depois do Nicolás, temos o Mário. Boa noite. Queria pegar no exemplo dos Baracas no Sistema para dizer que realmente a música que se faz em Portugal é muito diversificada
Temos música com influência africana, asiática, vários cantos do mundo. Mas que isto não se transpõe cá para fora, não se vê, porque, na minha opinião, o mercado está bloqueado a 4 ou 5 gigantes que o dominam e fazem o que querem do mercado. Na minha opinião, devia haver uma intervenção do Estado que desse oportunidade a projetos novos, projetos diversificados, de se exporem, ou seja, que esses projetos pudessem concorrer a subsídios para poderem ser desenvolvidos. Obrigado, boa noite. Esta é uma ideia que nos chega aqui por parte do Mário, e o Miguel deixa também esta mensagem para o final. Boa noite. A memória mais antiga que eu tenho de ouvir música era, eu não me lembro bem do nome, mas eram uns álbuns que havia. A minha tia trouxe-me de Inglaterra e foi esse que eu ouvi nos giradiscos, e que era tipo o top das músicas daquele ano. Duran Duran, Modern Talking, vários. E é a memória mais antiga que tenho. E, tirando isso, há um grupo que é incrível, ou era, aquilo durou muito pouco, mas tem um dos melhores álbuns nacionais de todos os tempos, que foi quando estudava no Soares dos Reis. Naquela altura apareceram muitos grupos, talvez o mais conhecido seja os Ornatos Violeta, mas havia um grupo que era o Zen, com o álbum The Privilege of Making Their Own Choice. Incrível, do princípio ao fim. Boa noite, obrigado. Eu lembro-me bem disso. Vítor, queres comentar alguma das mensagens? Estamos a acabar. Opa, sei lá. Acho que a música é uma coisa muito importante na vida das pessoas, e acho que nem sempre temos essa noção. Tem piada porque há pouco tempo falava disso a propósito da morte, precisamente do Carlos do Carmo, e só às vezes nos momentos da morte de alguns dos nossos heróis, dos David Bowie, ou Carlos do Carmo, ou Aretha Franklin, por aí fora, é que de repente nos lembramos que a música está sempre presente na nossa vida, e é uma coisa que acho que pauta a nossa existência. Aliás, tu disseste que passas a vida a ir à televisão falar de pessoas que acabaram de morrer. Sim, é quase uma brincadeira, por exemplo, com a Ana da SIC, uma vez até brincámos com isso em direto, que era essa coisa da... ela estava sempre a dizer, pá, Vitor, desculpa lá, está-te a convidar sempre que morre alguém, pronto. Desculpa lá o mau jeito. Mas é isso, na verdade, é um bocadinho isso. Às vezes... Desculpa. Nestes últimos anos, não é? Apenas só para fecharmos aqui o capítulo das mortes, e temos que fechar também o programa, é certo, todas as pessoas que morreram, qual é que tu achas que a música ficou a perder mais? Esta pergunta é maldosa. Quem foi a pessoa que deixa mais saudades? Não sei. Eu voto David Bowie. Talvez estava mais, sim, escutava mais conectado, sim, mas também estava muito com o Zé Mário Branco. Talvez da geração dos anos 70 da música portuguesa, a primeira, bom, talvez com a exceção do Zeca Afonso, o músico mais importante português, sim. Estava a dizer dos últimos 10 anos, atenção. Sim, português também, Zé Mário Branco votaria. Olha, nós não temos tempo para as pessoas que gostaram de ouvir o Vítor Valenciano, sigam-no nas redes, mas sobretudo saibam que há um livro com uma capa maravilhosa, que é este, Não Dá Para Ficar Parado, estou aqui, colocá-lo aqui à frente da minha cara, Música Afro-Portuguesa, Celebração, Conflito e Esperança. É o novo livro do Vítor. Vítor, obrigado. Obrigado, Fernanda e Joana. E pronto, aqui estaremos num dia em que morrer alguém, em que te convidaremos, como alguém. Mas mesmo que não esteja relacionado com a música, se for alguém. Sim, só porque sim. Só porque sim, claro. Sim. Alguma coisa saberá dizer. Obrigado, um abraço, Vítor. Até logo, até amanhã. Fora com a tristeza, que a hora é da alegria. Por isso pega no telefone, liga à telefonia. Liga para a Joana, fala com o Alvin. Ela é tão bacana, ele é assim. É 100 horas uma hora, para todo Portugal. Por isso liga sem demora e ouve a prova oral.